O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. 24 horas ligadas em você. Ouvintes da Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, as nossas saudações em Jesus. Dando prosseguimento ao nosso trabalho, vamos focalizar no dia de hoje mais uma faixa do CD produzido pelo Públio Carizio de Paula, da cidade de Araguari. O tema de hoje é o servo do centurião, na palavra do próprio Carizio. O servo do centurião. Por volta do ano 500 a.C., os romanos iniciam a sua expansão territorial vencendo os etruscos. O resultado de suas campanhas armadas, cujo exército representava o poder e a dominação, estendeu seu império desde a Bretanha ao norte da África e daí ao Oriente. Em 44 a.C., Roma controlava todo o Mediterrâneo e a Judéia foi anexada oficialmente no ano 6 d.C. A presença dos romanos constrangia os judeus, que nunca se conformaram das sucessivas invasões e domínios sofridos. Os soldados estavam por toda parte, dos portos aos templos, ameaçando e impondo-se. Constrangido a suportar a presença das estátuas dos deuses romanos, o povo judeu não se submetia, permanecendo fiel às expressões religiosas que lhe eram peculiares. Tiberíades, Magdala, Cafarnaum, principais cidades da Galileia, também eram controladas e policiadas rigorosamente, aumentando a riqueza da águia romana mediante os impostos arrecadados. A antipatia e o ódio dos judeus pelos seus opressores era evidente na intolerância de sua presença. Tudo que se relacionasse a César era motivo de mofa e sarcasmo, desprezo e pilhéria, ressalvados os momentos em que os representantes dos judeus desejassem algo dos dominadores. Cafarnaum estava especialmente abafada naquele dia. Jesus estava sentado sob um sicômoro e os discípulos em semicírculo ouviam as suas palavras, demarcando uma linha entre ele e a multidão. Os discursos da Boa Nova foram interrompidos quando alguns anciãos aproximaram-se e disseram: Senhor, viemos da parte do centurião que nos pede para levar-te. Um de seus servos está à morte, padecendo horrivelmente. Mesmo sendo estrangeiro, é um homem justo, tendo-nos auxiliado na construção de uma sinagoga aqui em Cafarnaum, merecendo que vás até ele, Senhor. O mestre, pondo-se de pé, dispôs-se a acompanhá-los à residência do centurião. A multidão abriu caminho e eles começaram a caminhar saindo da sombra para o sol. Os discípulos iam atrás com o povo. Logo adiante, outros servos da casa do romano vieram com ordens de dizer a Jesus: Mestre, nosso Senhor manda dizer que não é digno de que adentres à sua casa. Ele tem 100 homens sob o seu comando, e se diz a um vai, ele vai, e a outro que venha, ele vem. Desse modo, Senhor, ele pede para que ordenes a teus anjos, visitem a sua casa e curem o servo, que daqui mesmo isso acontecerá, e ele se rejubilará. Senhor, ele manda dizer-te que não é digno de receber-te sob o seu teto. Jesus fixa o poviléu ali próximo, expectante.
aguardando a sua palavra. E logo depois diz: jamais em Israel vi uma fé tão grande. Retornem à casa, meus filhos, que o servo está curado. Os anciãos, juntamente com os servos do militar, agradecem e encetam a volta. A multidão vê quando outros lacaios, adiante, os interceptam, informando aos que iam que o doente estava curado. Quando procuraram a Jesus para informá-lo, não mais o encontraram. Ele havia partido. Inferimos desse fato do Evangelho que o centurião era um homem informado, culto, de caráter maleável e compreensivo, mesmo sob a austeridade do exército. Caso contrário, não teria sido tolerante, nem teria construído para os habitantes de Cafarnaum uma sinagoga. Podemos ainda imaginar que as atividades desse representante de César restringia-se a serviços burocráticos, talvez alfandegários ou outro similar. Em sua formação educativa, provavelmente realizada em Roma, aprendeu lições sobre os deuses de sua pátria e conhecimentos de outras nações e povos, crenças e religiões. Respeitava o semelhante e, apesar da responsabilidade perante a província, não perdera sua religiosidade. Os caminhos que o levaram ao posto na Galileia são desconhecidos, porém, é certo que servia aos interesses de Augusto, sem abandonar as raízes e a coerência pessoal ante as próprias convicções. A fé realmente não se prescreve, fruto da compreensão adquirida pela alma através das inúmeras expressões religiosas a que esteve vinculado no decorrer de suas vidas sucessivas. A fé é mais ou menos resistente a influências exteriores e do meio. Imposta, a fé não é legítima. A crença é resultado do conhecimento, apanágio da razão. Uma fé raciocinada enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Calcada na observação e nos fatos, torna-se inabalável. Os obstáculos naturais da vida, representados pela perda de entes amados, pelas dificuldades de ordem financeira, pela incompreensão e problemas na família, pelos vícios e tendências instintivas, por doenças incuráveis e de difícil diagnose, são mecanismos a exercitar a fé. A fé é a certeza nos destinos futuros. Para uns, ela significa somente um ponto dogmático desta ou daquela religião. Para outros, representa todo o edifício das próprias realizações no contexto da existência imortal. É a fé que possibilita o progresso da humanidade. Um cientista que creia ser capaz de encontrar a cura para determinada doença. O físico que pesquisa a origem do universo. Um jovem que deseja alcançar determinada profissão, entre outros, são exemplos de pessoas movidas pela certeza de que alcançarão seus objetivos. Esta fé humana possibilita a superação de todos os empecilhos e barreiras diante de si, que vencidos apresentam a meta. Os exemplos de devotamento e abnegação de tantos missionários do bem registrados na história humana, tanto quanto os que alcançam curas e verdadeiros milagres ante situações inesperadas, são expressões de uma fé divina. Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Vicente de Paulo, Damião de Veuster, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, são almas que se moveram à luz da fé inabalável, rumo aos seus objetivos iluminativos. As problemáticas de ordem pessoal, psicológica,
espiritual física, tem na fé o mais valioso meio de mobilização de forças e energias. O cosmo é composto da energia criadora de Deus, a qual manifesta-se em todos os pontos do universo, traduzindo a perfeição da criação e sua harmonia. Interligadas, essas energias funcionam sob automatismos obedientes aos fins a que se prestam. A lei de gravidade, por exemplo, manifesta uma energia magnética proporcional ao corpo celeste correspondente, com maior ou menor força atrativa sobre outros menores. Essa manifestação também é percebida entre os átomos, formando moléculas, bem como com os elétrons em torno do núcleo atômico. O homem, consciente de sua realidade intrínseca e imerso nesse mar de energias e magnetismo, pode, através da fé e do pensamento, mobilizar em benefício próprio forças naturais que possibilitam-no realizar prodígios. Quando Jesus atendia alguém necessitado de auxílio e socorro, principalmente nas curas, perguntava: "E tu crês que te posso curar?" Diante da afirmativa do necessitado, realizava o que chamamos de milagres. Em verdade, não conhecemos todas as leis da natureza, e bem pouca ideia fazemos delas no contexto em que vivemos. A cura do servo do centurião é um exemplo da fé posta em ação. Já em sua casa, o militar tinha certeza da cura, precisando somente direcionar nesse sentido o poder da própria convicção. As energias superiores de Jesus, fato inconteste, contribuiu definitivamente para a reconstituição da saúde e do equilíbrio do doente. Após a cura, cabia ao beneficiado a manutenção das forças e da saúde, mediante atitudes saudáveis e equilibradas, equivalendo aqui a dizer, de sintonia com as energias saudáveis da natureza. As condutas sóbrias e comedidas, regulares e moderadas, perante as paixões e instintos inerentes à condição humana, são seguras defesas para o psiquismo e para o corpo físico. Isso porque sintonizam com as forças geradoras da vida, cujo magnetismo impregna e santifica. Igualmente, os comportamentos atormentados e infelizes determinam correntes magnéticas deletérias que infelicitam aqueles que as absorvem, gerando maior e pior desestrutura nos tecidos sutis da alma e do corpo físico. Recordemos a célebre frase de Juvenal: mente sã, in corpore sano. Convém rezar para ter um espírito são num corpo são. O pensamento, através da força da oração e do direcionamento da mente, torna-se um fulcro emissor e receptor das vibrações superiores e salutares provenientes de Deus. Portanto, somos sempre os nossos próprios beneficiários ou algozes na vida. Movidos pela fé, podemos mudar o panorama atual e futuro de nossas vidas. O panorama atual, motivados por uma resignação ativa, e o panorama futuro, pela opção de comportamentos ideais e nobres, que darão frutos saudáveis, expressos em vidas mais amenas, sem as angústias e reveses superlativos que marcam nossos dias. Assim, estimado radiovinte, analisa a tua realidade diante das próprias experiências evolutivas e identifica o quanto tens de fé. As montanhas das dificuldades devem ser transpostas pelas tuas convicções inabaláveis. As curas de que necessitas partem de ti mesmo, a princípio, depois com auxílio médico ou alternativo. O grande médico das almas, através do Evangelho, propõe uma metodologia de comportamento calcada na fé e na autoconfiança, na determinação
e no esforço. Utiliza-te destes meios e altera a tua vida para melhor, não sendo necessário que o Senhor se te apresente materializado sob o teu teto, porque, à distância, Ele te felicitará com as energias de que careces ou a bênção da visita de seus prepostos. E assim, prezado ouvinte, nós estamos chegando ao final de mais uma apresentação do nosso programa Gotas de Luz. Hoje, mais uma vez, focalizamos o CD do nosso amigo Públio Carizo de Paula, da cidade de Araguari. E o tema do nosso programa foi justamente o servo do centurião, na palavra do próprio autor. Vamos encerrar o nosso programa com a nossa prece habitual. Louvado seja o Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos, da luz a que nos elevas, nossa oração rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, vem, retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Assim seja. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, trabalhando na construção de um mundo melhor. Agradecemos a sua preciosa atenção e Ave Cristo em nossos corações. O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. 24 horas ligadas em você.